Olá, sou o professor Luiz Alexandre, estarei acompanhando vocês em mais esta videoaula, aula 03, endereçamento IP, versão 4, para cálculo de subrede, com subtema Fundamentos e Conceitos. Aqui, por fim, realizaremos exercícios que facilitará o entendimento de vocês sobre cálculo de subrede. Obrigado. Antes, é necessário fazermos uma revisão de assuntos já abordados. No primeiro instante, falaremos novamente sobre máscara de subrede e padrões para endereço de redes, sejam públicos ou privados. Num primeiro instante, temos os endereços IPs classe A, cujo intervalo vai de 0 a 127, e tanto a máscara de subrede pública ou privada, ambas, por notação CIDR, são /8, ou, em notação decimal pontuada, 255.0.0.0. Agora, os endereços classe B, que vão do intervalo de 128 até 191, conforme seja a máscara de subrede pública ou privada, existe uma diferença. Na classe B pública, a máscara de subrede em notação CIDR é /16, ou 255.255.0.0. Já a máscara de subrede privada é em notação CIDR /12, ou 255.240.0.0. Por fim, temos a classe C, que vai de 192 a 223, que tem por máscara de subrede pública em notação CIDR /24, ou 255.255.255.0. Agora, a máscara de subrede privada, diferentemente da pública, que é /24, é /16. Em sendo /16, a máscara em notação decimal pontuada fica sendo 255.255.0.0. Ainda em aulas anteriores, vimos quais são os IPs das redes privadas com as suas respectivas máscaras de subrede. Vamos rever. Os endereços classe A privado têm por prefixo o 10.x.y.z, cuja máscara de subrede padrão se iguala à máscara de subrede padrão pública, ou seja, também em notação CIDR é /8, que significa dizer 255.0.0.0. O range total de IPs possíveis vai de 10.0.0.0 a 10.255.255.255. Agora, o classe B privado tem por prefixo 172.16.y.z. A máscara de subrede padrão em notação CIDR é um /12. Em outras palavras, 255.240.0.0. Já seu range vai desde 172.16.0.0 a 172.31.255.255. Por fim, temos o classe C privado, cujo prefixo é 192.168.y.z. A máscara de subrede padrão de um classe C privado é /16, diferente da pública, que é /24. Em sendo /16, podemos também ler como 255.255.0.0. Seu range
vai desde 192.68.0.0 a 192.68.255.255. Agora abordaremos sobre segurança da informação. Imaginem que todo equipamento computacional, aqui representado por um desktop, mas poderia ser um notebook, um tablet, um smartphone, ou seja, qualquer equipamento que armazena dados importantes ao seu usuário necessita de uma proteção. A princípio, se questionado a vocês o que poderíamos fazer, tão logo vocês responderiam com a instalação de um antivírus. Mas para que serve na prática um antivírus? Um antivírus tem por função básica verificar se os arquivos que vocês têm armazenados no computador ou que estejam armazenando estão infectados com vírus que podem danificar a operacionalização deste equipamento. Um antivírus verifica se arquivos estão infectados e, encontrando este arquivo infectado, ele sugere 3 opções. A primeira, claro, limpar o arquivo infectado se ele tiver uma vacina. Segundo, excluir o arquivo infectado, porque o arquivo infectado pode ser o próprio vírus. E terceiro, se o arquivo foi infectado e você realmente precisa desse arquivo e ainda não existe a vacina, ele pode sugerir colocar o arquivo na quarentena até que a empresa do antivírus possa encontrar uma vacina que limpe esse arquivo. E estando na quarentena, o seu equipamento não correria o risco de se danificar. Agora, será que o antivírus por si só é suficiente? Imaginemos que precisamos conectar esse equipamento, por exemplo, à internet. A princípio, acreditamos que é o nosso equipamento que está na internet. O que as pessoas desconhecem é que é a internet que está conectada ao nosso equipamento. Isso significa dizer que se não adotarmos nenhuma segurança a mais, fora a instalação de um antivírus, estaremos sujeitos a intrusões, a invasões por hackers que poderão, por exemplo, sequestrar os nossos arquivos e cobrar um valor para que se possa devolver. Mas, fora o antivírus, é importante também que instalemos o que nós conhecemos como firewall. Por função básica, o firewall fecha todas as portas de comunicação da internet para com o seu micro, nesse sentido, da internet para o micro, mas permite que o seu computador possa acessar a internet. Isso significa dizer que se um acesso ao seu computador tiver origem da internet, o firewall lhe protegeria. Em outras palavras, ele garante a integridade das informações armazenadas no seu equipamento conectado à internet. Então, os usuários do sistema operacional da Microsoft Windows, há um certo tempo, têm instalado, junto com o sistema operacional, um utilitário conhecido como Windows Defender. Esse Windows Defender, ele tem essa dupla característica. Ao mesmo tempo, ele é um antivírus, como também um firewall. Alguns usuários se dão satisfeitos com esse sistema de proteção. Eu, particularmente, instalo à parte um utilitário conhecido como CarpSky. Na minha visão técnica, e eu já trabalho com isso há mais de 30 anos, esse é o melhor programa que existe para segurança. É importante ressaltar que eu não ganho nada com essa recomendação. Resumindo então, para que o seu equipamento possa ingressar na internet, é importante sim que tenha instalado nele um antivírus, juntamente, claro, com um firewall. Vamos agora, em rede lógica por endereçamento IP,
entender como funciona essa história dos IPs nas redes que vocês possam vir a instalar. Temos aqui um exemplo de uma LAN. LAN, para quem ainda não viu, vem da expressão Local Area Network, ou rede local de trabalho. A sua rede, seja na sua empresa, no seu escritório, na sua escola, na sua casa. Aqui temos representado nesta nuvem o endereço IP classe C privado 92.68.0.0, cuja máscara de subrede padrão é /16 ou 255.255.0.0. Essa máscara de subrede, como assim estudaremos, permite que esta LAN possa ter 65.536 endereços IPs. Mas existe uma característica que devemos entender. Por exemplo, os IPs irão desde 92.68.0.0 até 92.68.255.255. Esse range de IPs é o que totaliza os 65.536 possibilidades de combinações. Agora, é importante entender que o primeiro IP deste range de IPs é o conhecido IP de rede. Entre o primeiro e o último estão os IPs conhecidos como host. E, por fim, o último é o conhecido broadcast. Temos agora dos 65.536 menos dois IPs que não podem ser utilizados nos equipamentos, que são exatamente o IP de rede e o IP de broadcast. Na prática, então, esta rede só poderá ter 65.534. E é hilário falar só poderá ter, porque são muitos IPs. Mas imaginemos que essa rede esteja conectada à internet. Falávamos agora há pouco da necessidade de implementar segurança quando conectamos equipamento na internet. Então, é claro que é necessário a instalação de um firewall. Um bom administrador de rede instalaria um firewall no servidor proxy. Mas vamos desconsiderar essa situação. Vamos imaginar um modelo mais simples, a rede da sua casa. Dentro deste exemplo, vemos aí a rede cujo endereço IP de rede é 192.68.0.0 em /16, que é a máscara subrede padrão, cujo o broadcast deste endereço de rede é o 92.68.255.255. Ao centro, temos aí um equipamento conhecido como switch. Conectado a esse equipamento, temos os computadores. Notem que cada computador tem o seu endereço IP conforme máquina seja. A primeira máquina mais à esquerda tem lá o IP 192.68.0.1 e assim sequencialmente 92.68.0.2, 92.68.0.3, assim por diante, chegando aí ao fim do extremo para a direita em 192.68.255.253 e por fim o último IP possível 92.68.255.254. Lembrando que o 92.68.0.0 é o endereço de rede e o 92.68.255.255 é o endereço de broadcast. A pergunta que você pode estar me fazendo é: para que serve o endereço de rede como endereço de broadcast? Esta rede, como já foi dito anteriormente, poderia ter 65.534 endereços IPs ou equipamentos conectados à mesma. Agora, vamos imaginar que ao invés de instalar um firewall no servidor
que conecta esses equipamentos à internet, instalemos um firewall em cada equipamento. Então, nesse instante, em cada equipamento, você instalará um firewall. Dizia agora há pouco que um firewall instalado num equipamento trava esse equipamento das conexões externas para o seu equipamento. Ou seja, mesmo estando na rede local, em cada firewall de cada equipamento, você teria que fazer com que ele confiasse nos demais computadores da sua LAN. Então, o primeiro equipamento, o 92.68.0.1, teria que confiar nos outros 65.533 demais computadores. Assim também, o segundo computador, o 92.68.0.2, também teria que confiar nos 65.533 computadores também desta rede. E assim por diante. Imagine o trabalho que você teria de fazer configuração por configuração e equipamento por equipamento. Então, de forma simples, o firewall, no momento da instalação, detecta o endereço de rede da rede que seu equipamento se encontra conectado. No nosso exemplo aqui, o endereço de rede seria 92.68.0.0. Então, de forma bastante simples, o firewall se autoconfigura para confiar na rede, neste caso, o 92.68.0.0. Significa dizer, então, que este firewall do seu equipamento confiará em todos os computadores deste endereço de rede. Entendemos, por exemplo, na aplicação prática, para que serve o endereço de rede. Agora, para que serve o endereço de broadcast? Quando um equipamento precisa mandar uma mensagem para todos os demais equipamentos da mesma rede, este equipamento em questão envia uma mensagem em broadcast. Lembrando que o método de transmissão broadcast é um para todos. Mas em que situação prática isso aconteceria? Por exemplo, imaginem que o seu equipamento quer descobrir um servidor de impressão na rede local. Então ele envia uma mensagem em broadcast para toda a rede para descobrir quem é o servidor de impressão. E assim por diante. Em outras palavras, toda a rede, logicamente falando, tem o endereço de rede, neste nosso exemplo 92.68.0.0, como também o endereço de broadcast, neste nosso exemplo 92.68.255.255, e neste intervalo os hosts, que neste caso vai desde 92.168.0.1 a 92.68.255.254. Em análise de conhecimentos necessários, é importante aqui avaliarmos o seu conhecimento. Para isso, vamos analisar o endereço IP 210.120.72.0. Lhe pergunto, o que é que podemos afirmar de posse desse endereço? Por exemplo, 1. Qual é a classe do endereço IP em questão? Bem sabemos que o primeiro octeto está no intervalo de 192 a 223. Neste caso, é um classe C. A outra pergunta seria, esse endereço é um endereço IP público ou privado? Sendo um classe C, mas não sendo IP privado, 192.68, então, claro, é um IP classe C público. Por fim, qual é a máscara subrede padrão desse endereço classe C público? Bem sabemos que é em notação CIDR /24 ou em notação decimal pontuada 255.255.255.0. Para que possamos finalizar esta apresentação, é importante que façamos
exercício. Então, exercício sobre endereçamento IP. Vocês terão que responder aos IPs abaixo que serão apresentados 3 perguntas. Qual classe do endereço IP que será apresentado? O endereço IP é público ou privado? E qual a máscara de subrede padrão, tanto em notação CIDR como em notação decimal pontuada? Vamos ver. É importante que vocês possam responder sem errar esse exercício. Para isso, vocês pausarão este vídeo e quando tiverem de posse das respostas, deem play novamente para comparar com as respostas que serão exibidas. Então, pause o vídeo agora. Inicialmente, vamos verificar o IP 10.100.200.20. Pergunto: qual a classe deste endereço IP? Sabemos que o primeiro octeto 10 está no intervalo de 0 a 127. Então já sabemos que é um classe A. Agora, como o primeiro octeto é o 10 é um classe A privado. Também sabemos que a máscara de subrede do IP classe A, seja público ou privado, em notação CIDR é /8 ou em notação decimal pontuada é 255.0.0.0. Temos agora o IP 72.27.51.15. Novamente, o primeiro octeto deste IP 72 está no intervalo de 0 a 127, então a classe deste IP é classe A. Como o primeiro octeto não é o 10, esse IP é um endereço público. E como a máscara subrede não se diferencia na classe A, tanto por público como privado, então também é uma massa subrede /8 ou 255.0.0.0. Vamos agora para o terceiro IP, o 130.13.160.16. 130 está no intervalo de 128 a 191. Então, neste caso, este é um IP classe B. Como não tem por prefixo o 172.16, então é classe B, público, cuja massa subrede padrão é 1/16 ou 255.255.0.0. O próximo IP é um 72.16.61.77. Os dois primeiros octetos são 172.16, que é o prefixo do IP classe B privado, cuja máscara de subrede, diferente do público, é 1/12 ou 255.240.0.0. Vamos ver agora o próximo IP. 172.27.83.38. Novamente, o primeiro octeto 172 está no intervalo de 128 a 191. Então já sabemos que esse IP é um classe B. Mas os dois primeiros octetos, neste caso 172.27, está no intervalo do classe B privado, que vai desde 172.16 a 172.31. Então, nesse caso, esse IP é um IP privado, cuja massa subrede também é /12 ou 255.240.0.0. No próximo exemplo, temos agora 192.68.21.12. O primeiro octeto, 192, está no intervalo de 192 a 223. Então, de pronto, já sabemos ser um classe C. Só que os dois primeiros octetos, 192.68, é o prefixo do classe C privado. Então, esse endereço é o endereço
IP privado, cuja máscara de subrede padrão, diferente da pública, é uma /16, ou 255.255.0.0. No último endereço IP, temos agora o IP 200.20.10.100. Novamente, 200 está no intervalo de 192 a 223. Nesse caso, claro, é um classe C. Como não tem por prefixo 92168, nesse caso, o primeiro octeto é 200, é um classe C público, cuja máscara subrede, por ser público, é uma /24 ou 255.255.255.0. É de suma importância que vocês possam ter respondido esse exercício acertando todas as respostas, para que possamos, a partir daí, poder assistir à próxima videoaula, a aula 04, e termos uma fixação melhor do conhecimento que será adquirido. Se você teve algum problema para responder esses exercícios, eu aconselho que assista novamente a videoaula 01 e aula 02, para que possam adquirir o conhecimento necessário e assim possam continuar para a aula 04. Muito obrigado.